Tem de tudo pra quem pinta, Baratão das Tintas. Sejam muito bem-vindos, iniciando mais Fala aí Baratão Podcast, o podcast do Baratão das Tintas, aonde eu, Cid Carlos, tenho a grande missão e prazer de conhecer pessoas incríveis e extraindo o que é de melhor delas, trazendo para você em forma de conhecimento e entretenimento. E hoje eu tenho o prazer, uma pessoa muito especial está comigo aqui hoje. Ela que não é muito querida, assim, dizendo assim, pela área comercial. Mas é brincadeira, galera. Ela é muito amada dentro do grupo Baratão das Tintas. Luciana Peneiredo, seja muito bem-vinda. É um prazer. Sorriso fácil, já viram o sorriso, né? Sempre, né? Sorriso fácil, cuida da parte financeira do grupo Baratão das Tintas. E hoje eu tenho muita coisa para perguntar para você. Mas eu não vou, eu vou te apresentar, não, só o nome. Você fala aí, conta a tua história, fala um pouquinho de você. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você aqui hoje. Oi, o prazer é todo meu, uma experiência ímpar estar aqui com todo mundo, me apresentando de uma forma diferente. Meu nome é Luciana, comecei em 2017 no Baratão, na área administrativa, dando suporte ali no Contas a Receber, com 7 lojas, e comecei a fazer a cobrança, e depois, com o passar do tempo, eu fui me aprimorando, estudando e cheguei na análise de crédito também. E hoje eu estou aqui lidando com todos de uma forma muito ampla, mais ampla do que no começo. É uma relação de amor e ódio, mas mais amor do que raiva. É uma linha muito tênue, mas é um aprendizado todos os dias, né? E lidar com as pessoas é um exercício diário que só me faz crescer. Muito legal, já começou quebrando tudo, galera. Já viu as dicas, já viu o que ela falou, né? Lu, seu trabalho não é muito fácil. Não. Né? Você falou que iniciou, vamos pegar esse gancho, então vamos pegar esse início teu. Você iniciou na cobrança. Foi. Vamos começar pela cobrança? Depois nós entramos nesse englobado do financeiro. A cobrança ela tem que ter um feed muito grande. Tem. Você estudou para isso, Lu? Você já trabalhava com isso? Não, na verdade eu não trabalhava com isso. Eu comecei a trabalhar na cobrança. Na verdade foi meio que uma surpresa, né? Porque eu não gostava de trabalhar na cobrança. E aí eu fui me aprimorando. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então a gente pensou assim, então eu vou fazer o meu melhor dentro daquilo que eu tenho. Quase um Cortella, né? Então eu fui me aprimorando, estudando. Tive como base também a Pamela, minha gerente, que me ensinou bastante coisa. Mas eu me formei em administração e, em paralelo, eu fiz cursos de análise de crédito e cobrança. No finalzinho de 2017 foi que eu entrei nesse universo, né, que é tão misterioso, né? Não é fácil, mas com um pouquinho de amor todo dia a gente consegue fazer de uma forma assim que, poxa, mais um dia, graças a Deus consegui. E foi assim, nessa filosofia que eu tenho vindo de lá para cá. Muito legal. Então, é uma Luciana antes dos estudos. Isso. E uma Luciana após os estudos. Sim. Antes estava fazendo a raça, na paixão, sem jeito mesmo, estava indo, né? E o estudo, você falou que fez um estudo de análise de cobrança. Fiz. Isso te ajudou muito a lidar, como tratar o cliente nesse sentido? Porque eu vou falar por mim. Não gosto de ser cobrado. Quem gosta? Assim, é só não dever, né? É só não dever. É só não dever. Ninguém gosta de ser cobrado. Tem que ter todo um toque diferente. Tem. Todo um toque especial na hora de você poder cobrar alguém. Tem. Como que você lida com isso? Como que foi? No começo eu não tinha tato nenhum. Nada. Aí no primeiro curso que eu fiz, tinha alguns gatilhos que você poderia utilizar para você conseguir recuperar o crédito. E eu comecei a me aprofundar. São vários gatilhos que você pode falar para o cliente para que a gente possa despertar nele o pagamento, né? O interesse em pagar. Então, era um caminho bem complexo, mas que é gostoso porque você conseguia, né? Ali aos pouquinhos no aprendizado, conseguia recuperar ali aquele valor, né?
que é tão importante pro Baratão, né? Para equilibrar ali as contas, né? Então, eu fui quase uma psicóloga, né? E aí, sabendo lidar com as pessoas de uma forma ali meio que à distância, cada cliente é de um jeito, então você tinha que ter jeito, você tinha que ter tato para poder lidar com cada problema que surgia ali numa ligação, numa mensagem. Então a gente foi desenvolvendo, né? Não foi fácil. Mas à medida que a gente consegue sucesso, aí a gente vai se enchendo já, do tipo, ai, gente, consegui. Passou a ser muito prazeroso. E foi isso. E você ainda faz a cobrança ainda hoje? Fácil. É você que trata com todos os clientes? Todos. Legal. Fala pra galera da cobrança, você que faz essa parte da cobrança, que muitos clientes hoje conhecem a Luciana já, né? E tem prazer de falar com a Luciana da cobrança. Qual que é a maior... como que você enxerga a sua missão, o sentido do teu trabalho junto aos clientes? O que você... Porque o pessoal fica chateado às vezes porque liga cobrando. Mas é muito mais do que ligar cobrando. Você está indo lá para trazer uma solução. Sim. Fala um pouquinho sobre isso para o cliente que nos assiste, ou para o cliente que você que foi cobrado algum dia porque atrasou um boleto, ou se atrapalhou nas contas, porque acontece muito também disso. Depois eu até queria que você falasse aí quais são os maiores cases, né? Maiores cases não, os maiores motivos que levam o cliente a atrasar um boleto ou entrar na adimplência. Mas primeiro agora, fala para a galera aí. Olha, por incrível que pareça, os clientes, a maioria deles, eles têm o descontrole financeiro. Eles esquecem de pagar o boleto e isso é mais comum do que você pode imaginar. Então, tem alguns clientes que só esperam eu mandar uma mensagem e começam a conversar com a gente, do tipo, nossa, tava só esperando você me mandar mensagem para poder eu pagar. Ainda bem que você me chamou. E é isso, a gente, eu consegui estreitar um pouco, né, esse relacionamento com os clientes da cobrança. Na verdade, os clientes que estão lá na cobrança são clientes de carteirinha, né, que estão lá, que têm uma certa dificuldade de ter controle. Então, a gente acabou, alguns clientes a gente acaba sendo amigo, e assim foi, e assim é até hoje, na verdade. Então, eu me sinto como um ponto de equilíbrio entre a venda, né, e o contas a pagar. Então, eu tô ali no meio. Então, eu preciso recuperar aquele crédito da melhor forma possível para que o Baratão não sofra tanto e o cliente ele possa pagar, possa comprar a prazo posterior. Então, um dos maiores intuitos do cliente pagar é que ele possa ter o crédito, né, para que o vendedor possa oferecer produtos e assim a gente fazendo um círculo para que isso não se quebre, né? Na verdade, essa é a minha maior missão, acredito, né? Manter ele comprando a prazo. Esse é o nosso maior interesse. Legal, hein? Fala para mim, e a maior parte das vezes é receptivo isso? O cliente, eles dão espaço para você expor ideias, porque também eu já presenciei várias situações de você ajudar o cliente a voltar a ter o crédito. Ele Sim. se enrolou, a pandemia também, vamos falar sobre pandemia também. Sim. A pandemia foi um grande desafio, acho, para todo mundo, principalmente para a parte do compras, do cobrança, do financeiro, do limite de crédito. Eu acho que foi uma época muito complicada, né? Mas assim, falar para o cliente que eu vejo que vira e mexe, você traz algumas soluções também. O cara que você vê, você já tem hoje o know-how e vê que o cara pode se enrolar e chegar a X coisa. Então você propõe algumas alternativas para ele, né? E você consegue fechar vários acordos assim, mantendo o crédito do cliente, não deixando ele perder esse crédito, né? É verdade. Inclusive, hoje eu fechei 2 contratos, mandei lá para o jurídico para eles revisarem, porque eram de clientes. Um deles, ele se manifestou e disse, eu não consigo pagar. Tudo bem, eu vou aceitar um acordo. E aí eu expus para ele os valores, e aí, por sua vez, ele falou, olha, eu consigo pagar em X vezes. Tudo bem, sem problema nenhum. Fiz o contrato, tudo bonitinho, e vai se encaminhar aí com certeza para finalização do processo, ele pagar o último boleto e continuar comprando com a gente. Então, na verdade, esse é o intuito, né?
Então, existem acordos, existem facilidades de pagamento, existe uma espera, existe uma flexibilidade. Então, o comércio é isso, né? Então, o Baratão depende dos clientes e a gente flexibilizar da melhor forma possível é uma das nossas missões também, porque sem cliente o mercado não sobrevive, né? Então, a gente precisa fazer o melhor. Acho que o melhor vem sendo feito desde a hora da venda. Então, eu pego ali o pós-venda, nessa parte mais crítica, e posterior o cliente ele continua caminhando com a gente e mesmo que haja algum entrave, alguma coisa, eu tô ali para poder resolver. Legal. Você falou uma coisa também, eu levei pro jurídico. Mas explica ao pessoal que para ir pro jurídico demora um bom tempo, né, Lu? Existe contato seu, existe contato por WhatsApp, existe várias alternativas antes de você falar assim, pô, não conseguimos nada com esse cliente. Não consegui resolver o problema desse cliente. Então aí se passa por um segundo setor, Sim. que é o jurídico. E aí, a partir do momento, essa dívida não é mais cobrada pelo Baratão, e é cobrada junto com o jurídico e você dando o suporte necessário. É isso mesmo? Sim, é isso. Na verdade, eu vou começar de um ponto muito importante, que a análise de crédito ela começa com um vendedor. Legal. Parece que não, mas começa lá. Porque ele tem as informações, ele tem o time, ele tem o feeling de saber que aquele cliente pode dar problema ou não. Como eu já fui vendedora, já fiquei ali no balcão, já fui gerente de loja, então desenvolvi esses gatilhos para que eu pudesse vender de uma forma mais saudável. Então, quando o cliente ele passa a mostrar para a gente uma determinada dificuldade de comunicação, aí é que a gente começa a ter um estresse um pouco maior. Porque hoje em dia a comunicação é uma coisa um pouco mais... como é que eu posso dizer? Se ele quiser falar com a gente, ele fala. Se ele não quiser, ele não fala. No começo, quando eu comecei na cobrança, era mais fácil falar com o cliente pelo telefone. Hoje, não. Hoje, na maioria das vezes, ele não atende, ele espera a mensagem chegar. Então, esses clientes que não têm essa... Como é que eu posso dizer? Essa coisa de falar conosco na hora do problema, né? Realmente querer buscar uma solução. Isso. Aí... Ele acaba ignorando as suas tentativas, né? E aí, acabando ignorando as suas tentativas, não tem o que fazer, né? Aí eu não tenho o que fazer, eu não tenho como ajudar o cliente, né? Então, esses clientes que são um pouco mais críticos, infelizmente chegam a ser enviados primeiro para o cartório de protestos, que é uma das etapas, e por sua vez ele vai para o jurídico, e lá o jurídico faz toda a cobrança judicial. Infelizmente, alguns clientes chegam só a pagar quando está nessa fase, Sim. Infelizmente. Eu não gostaria, né? Eu faço todo esforço para não chegar nesse nível, mas não tem como. Tem clientes que não se manifestam, a gente não tem o que fazer. Bom, eu acompanho muitos clientes que se enrolaram até por causa da pandemia e tudo, chegaram nesse ponto e tiveram o prazer de pagar depois que... Sim. Acho que esperaram o último recurso, vamos dizer assim. Sim. E aí o último recurso aconteceu, não teve o que fazer. Teve que fazer. Então, e eles agradecem muito esse serviço. Eles entendem que você tentou lá atrás fazer todos os tipos de acordo que foi da parte dele que não foi possível, né? E eles voltam depois. E esse cliente que porventura entrou nessa parte de gasto, de financeiro, de jurídico, essas coisas, ele pode ter crédito com a gente depois, Lu? Pode sim. Cliente que tem problemas, né, pontuais, que a gente entende que tropeçou, que nos procura para comprar depois, ele pode sim. A gente passa uma reanálise, faz uma reanálise no cadastro dele e a gente coloca lá um limite de crédito, não no valor que havia antes, mas sim a gente constrói uma confiança, né? A gente coloca um limite de crédito menor e aí ele vai ter a oportunidade de comprar conosco. O fato dele ter ido pro cartório de protesto ou ter sido cobrado judicialmente, isso não vai implicar depois em termos ele novamente para comprar conosco. Esse é o intuito, né? A cobrança, ela não descarta os clientes. A cobrança, ela recupera e abraça de novo, constrói uma relação de confiança. É isso que a gente precisa. Uau! Vocês estão notando isso? Essa aqui é para anotar, galera. Então é assim,
Você que é cliente, que em algum momento passou alguma dificuldade, ó, a Luciana tá aqui, essa é a nossa financeira, cobrança, faz a análise de crédito, ela que entra em contato um a um com você, né? É simples. Traz aqui pra gente, que ela vai analisar seu caso com carinho, vai achar a melhor solução, Sim, porque o intuito nosso não é que você fique negativo, a gente depende de vendas e sim, comercial e financeiro trabalham em conjunto, né? Mas sim, existem algumas coisas que precisam ser cumpridas, né? sim. E a nossa parte aqui é cobrar esse cumprimento, né? A gente faz, a gente atende com serviço ou com produto, e em contrapartida a gente quer o comprometimento do cliente também naquela parte que é responsabilidade dele, Sim. né? Então vamos lá, Lu, falando da análise agora, eu quero entender um pouquinho mais Nossa. das análises. É, às vezes o pessoal acha que a análise é uma coisa simples, né? É só bater o olho, pegar os Não. documentos lá e tá pronto. Vamos dar crédito para esse cara. Como que funciona um pouquinho isso aí? Não precisa falar do teu processo tudo como você faz, né? Uhum. Porque é uma coisa interna do Baratão das Sim. Tintas. Mas assim, fala um pouquinho em cima quanta coisa você analisa. Olha, a análise de crédito é um relacionamento que eu tenho mais próximo dos vendedores e gerentes de loja, né? Inclusive, no começo de tudo foi um pouco difícil, né? Essa comunicação, porque a gente está lá para ajudar, mas também para ceder créditos de uma forma saudável para o Baratão. E quando a gente fala um não, às vezes soa um pouco torto, né? Poxa, ela não quer liberar, ela não vai liberar, enfim. E aí a gente foi construindo também, né, uma confiança com vendedores e gerentes. E quando a documentação chega lá, a gente faz toda a análise de crédito, a gente entra nos órgãos competentes, a gente vê se ele tem muita reclamação lá no Reclame Aqui, se tem processos, enfim, são várias etapas para que a gente possa colocar lá um limite de crédito para o cliente. E também o orçamento que o vendedor passa nos dá também uma opinião para que a gente forme um limite de crédito também. Isso ajuda bastante. E é isso. Não é muito fácil, não, né? Não, não é. Não é fácil. Quando eu falava com os clientes no comecinho da cobrança, eu construí uma coisa um pouco mais delicada com a cobrança, com o falar das pessoas no telefone, né? Eu passei a ser um pouco psicóloga, porque eu ouvia todos. Eu ouço até hoje, né? Então era mais. Ali acabava o meu relacionamento, né? Aí tinha que esperar o próximo mês ele entrar lá. Falar, ô, tudo bem, como é que tá? Passou? Eu lembro de todos os problemas dos clientes. E aí, quando eu comecei a lidar com os vendedores e os gerentes, aí a coisa começou a ficar um pouco mais estranha, porque parece que a gente tá lá, às vezes, para dizer não, mas não é. Na verdade, é pra gente crescer junto, pra gente colocar um limite de crédito de uma forma saudável, para que a gente possa receber, para que o vendedor possa receber a comissão. E é todo um conjunto, né? Todo mundo junto, a gente consegue fazer uma coisa mais forte, mais sólida. E às vezes eu sinto que as pontas meio que escapam. Mas aí eu tento lá abraçar, olha, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer para você. Você tá sentindo confiança? Vamos junto? Vamos. Então vamos embora. E assim é a parte mais humana da análise de crédito, né? Então hoje eu trago eles pra gente, pra mim, para que a gente possa formar, fazer uma coisa ali saudável. É isso, eu ia entrar nesse gancho. Eu ia perguntar isso agora, mas tu já praticamente respondeu. Mas eu vou fazer essa pergunta mesmo só para tu sintetizar melhor essa resposta. O comercial e o financeiro podem trabalhar juntos? Pode. É mito essa história que eles não trabalham Não. juntos? Um é contra o outro? Não é, né? Não, comercial e financeiro, um depende do outro, na verdade, né? Não tem essa coisa, né, de cada um puxar a corda para o seu lado. Na verdade, a gente precisa de união. O comercial sem o financeiro não existe, o financeiro sem o comercial também não existe. Então, um depende do outro, né? São mãos entrelaçadas. Se uma soltar, aí fica complicado, né? Porque vai ter um desequilíbrio. Então, a gente precisa... Só confirmando, a gente trabalha junto, né? No comecinho de tudo, as coisas eram um pouco estranhas, mais uma vez falando, mas
porque eles tinham uma opinião um pouco mais rude, né? Achando que a gente nadava para o lado contrário, e aí a gente mostrou que não é assim, não vamos junto, a gente pega na mão, vamos embora, é assim, é assado. Quando não dá, não dá. Mas quando a gente vê um cliente em potencial e a gente vê a narrativa do gerente, da loja e do vendedor, aí a gente vai junto. É todo um contexto, né? Até formar o limite de crédito. Não é fácil chegar, mas a gente chega. Ó, que legal. Hein, vendedor? Tá escutando isso? Então, larga de pensar bobagem, financeiro e comercial, trabalho muito junto. Isso é verdade, porque hoje, até conversando com a Lu, né, antes de a gente fazer o podcast, eu perguntei para ela como que funcionava isso hoje, né? Se o pessoal divide isso para você, traz para você essas informações, e ela fala, Cid, sim, o vendedor sempre quer vender. Eu acho que a ansiedade do vendedor Sim. obriga ele a querer ficar com aquela venda. E às vezes ele não enxerga com uma forma mais analítica. Ele está enxergando com a parte emocional. Eu quero essa venda, eu quero atender esse cliente, eu quero esse cliente para mim. Mas às vezes entra muito gato pro lebre também. Eu queria que você falasse um pouquinho hoje. Você já pegou vários ganchos de pessoas querendo dar golpe na praça. Você, através de uma análise mais aprimorada, você conseguiu identificar isso, não gerando esse prejuízo tanto para a empresa, né? Porque o baratão ia ficar com esse prejuízo, e não também trazendo talvez essa insatisfação depois do vendedor entender, poxa, foi eu que forcei essa venda e acabou acontecendo tudo errado, né? Porque a venda, senhores, nada é uma venda com excelência, é você atender bem o cliente, atender os serviços dele e receber. Né? A gente precisa receber para fazer as coisas acontecerem, para que a empresa possa crescer, para que a gente possa ter mais famílias trabalhando com a gente, e o financeiro trabalha com mais mãos, não é isso? Sim. E o comercial também. Sim. A gente, o comércio em si é uma porta aberta para que golpistas e fraudadores, eles tentem comprar de qualquer jeito. Então, alguns cadastros chegam, o vendedor ele nem vê, não vê documentação, ele não se atenta a alguns detalhes. E recentemente recebemos um cadastro de uma empresa que era uma agropecuária, querendo comprar na região, querendo retirar o material, que isso é uma característica muito forte dos golpistas. Eles não mandam entregar, eles querem retirar. E a venda era um valor de acho que 15, 16 mil reais, uma coisa assim. E aí eu já bati o olho e já vi, né? Empresa. Tá estranho. A empresa com CNPJ com score muito bom, um dos melhores, só que na quantidade de consultas, no prazo de 15 dias, tinha, umas 40 consultas. Uau, isso é um gatilho então, também para o financeiro. Quando você vê uma empresa com muitas consultas, Sim. É estranho também, porque também não está comprando em todo lugar ao mesmo tempo, né? Não. E aí, isso é um gatilho pra gente, né? É um dos fatores. E aí eu falei, não vai poder, a gente não vai poder ceder limite por conta disso, daquilo. E aí o vendedor, às vezes, ele fica meio que assim, por que não? Porque aí eu falo, fulano, é uma empresa de agropecuária na região, querendo fazer uma compra, num valor relevante, querendo retirar. Você não acha que tem alguma coisa estranha? Aí o pessoal fica pensando, né? Falei, olha, infelizmente só compras à vista, não dá para fazer liberação de crédito. E o nosso Televendas também recebe uma gama aí de clientes estranhos às vezes, né? Que eles pegam, entram no WhatsApp e começam a conversar com as vendedoras. Só que elas já estão espertas, né? Elas me passam, me pedem ajuda, olha, é isso e aquilo. Então aí eu faço a identificação. Uma outra situação é quando eu não consigo falar no telefone da empresa. Uma pessoa manda a documentação e, por sua vez, a gente precisa gravar as ligações, né, para certificar. E aí, quando eu não consigo, aí tem alguma coisa estranha. E aí, eu também já descarto já o cliente e deixo só para compra à vista. E é isso. Tem N situações, às vezes muito complicadas. Às vezes a gente recebe o CNPJ do cliente, a gente vê na Receita Federal o CNPJ que o cliente mandou tá com problema. Tem uma letra lá que tá diferente. Fala, é golpista. E aí eu vou ensinando, né, para eles, olha, é isso, tá vendo isso aqui? É cliente que não é confiável, então a gente só vai vender à vista se ele tiver interesse. E assim vai. Isso aí é verdade. A Lu ela tem até o Dicas da Lu aqui no Baratão.
É uma blogueiraça na área financeira, é onde ela faz indicações de como o vendedor pode se comportar ou como ajudar o cliente a não se tornar inadimplente ou não ter o crédito também excedido. Porque o brasileiro não entende muito de crédito, né? Não. Acha que crédito tem que ser estourado. Chegou ali, é só pedir que dá mais, né? Não sabe trabalhar a melhor maneira. Até o próprio vendedor também. Às Sim. vezes ele pede um crédito pro cliente e na primeira compra do cliente ele parcela em 10 vezes. É. Ele vai ter um cliente para ter crédito depois de 10 meses, né? Vai ter a conta toda, né? Isso, exatamente. Aí é o que eu falo pro vendedor. Se você fizer nessa quantidade imensa de parcelas, vai demorar para voltar o limite de crédito dele. E a gente não deu mais. Você não quer renegociar? Aí eu começo a conversar. Às vezes a gente nega lá os F8s, que é o gatilho do sistema de comunicação interna, onde a gente verifica as informações comerciais para que a gente analise e veja se é bom ou não fazer aquela negociação. E às vezes existem parcelamentos muito extensos, que na verdade o vendedor ele poderia ter uma conversa prévia com a gente, só que aí não tem. Aí ele arrisca, né? Ele vai lá, ele manda o F8. E a gente vê que determinadas situações não é boa, nem pra gente e nem pro cliente. E aí, essa parte analítica é algo que não é muito a praia do vendedor. Mas eu espero que um dia o vendedor possa se atentar mais a alguns detalhes para que a gente possa trabalhar muito mais em sintonia do que a gente trabalha hoje. É bom hoje a nossa comunicação, é bom do jeito que do jeito que as coisas vêm pra gente, mas podia ser muito melhor, né? Porque foi como eu falei agora há pouco, a análise de crédito ela começa com o vendedor, por incrível que pareça. Então, a gente é uma continuidade, a gente conclui, mas com a ajuda deles. E eu acho que esse poder, esse potencial todo do vendedor, eu acho que tem alguns vendedores que não sabem que tem, né? Então, poderia ser um pouquinho melhor. Mas eu acho que a gente vai chegar lá. Com certeza. Inclusive, um dos valores do Baratão é a autorresponsabilidade. Sim. Saber que você é responsável por aquilo que você promoveu. Exato. Né? Então, tanto bem como ruim, acaba caindo para você. E para você tem um peso enorme, né? Porque quando o vendedor passa para ti, ele praticamente está tirando esse peso das costas. Sim. Lógico, tem vendedores que vão trabalhar contigo até o final, vão correr, vão brigar por aquela situação, mas a maior parte, você já me falou às vezes, que quando você devolve a narrativa, fazer, o que você faria? Então vamos junto nessa? Se der Sim. BO, a gente assume. Sim. E aí o vendedor para um minuto, Sim. repensa, fala assim, eu acho melhor a gente não entrar nessa não, que realmente pode ser que a gente se prejudique aqui. Sim. Uma coisa que não estava acontecendo no início. Não. Eles acabam passando a autorresponsabilidade dessa venda para você? Sempre. Hoje mesmo. Hoje mesmo. O gerente falou, o que você acha? Eu falei, não. O que nós achamos? Falar, olha, o valor é X de limite de crédito. O que você quer vender é um pouquinho mais. Você acha que o cliente é confiável? Você acha que a gente pode ir junto? Se a gente pode ir junto, se você falar para mim que você confia, eu vou junto com você. A responsabilidade, ela é em conjunto. Então, aí, o que ele parou? Ele falou, eu vou pensar uns minutinhos. Eu acho que amanhã a gente vai finalizar esse processo. Mas não é a responsabilidade só minha, né? Que é muito fácil você colocar, no colo da outra pessoa a decisão. Isso, na verdade, a nossa responsabilidade, ela é conjunta. É mútua. Né? É mútua. É uma via de duas mãos, não é uma mão só. Então, se eu falar para o vendedor e colocar lá o valor do limite de crédito, olha, você pode vender. Daqui a um mês o cliente não paga. De quem é a culpa? É minha, né? Porque eu coloquei lá o limite de crédito para ele. Então, aí a gente vai se virando depois. A gente recupera. Mas, assim, poderia ser muito mais legal e mais leve no começo se a gente tivesse uma participação um pouco mais efetiva do vendedor do que se a gente deixar para lá. Já aconteceu o caso, agora eu vou pegar um negócio extremo, hein? Já aconteceu o caso de um vendedor querer muito uma venda e você falar, não vai por causa disso. E aí depois descobrir que esse cara era um golpista no mercado. Aí chegou alguém e falou assim, Lu, obrigado por ter dito não, olha o que aconteceu, olha a loja vizinha que é concorrente, a gente se conhece, a gente é amigo. Sim. Nossos concorrentes são próximos nossos hoje, principalmente quando fala de golpistas, né? Existe Sim. uma rede que está divulgando para todo mundo para Sim. que todos os outros também não sofram isso. Já aconteceu um vendedor agradecer você depois de um caso desse. Pessoal, graças a Deus você disse não e graças a Deus hoje a gente não teve esse peso nas nossas costas. Sim. Às vezes existem clientes que estão lá no jurídico
e de repente eles vêm com um outro cadastro. Aí eu já me ligo, né? Aí eu falo, olha, tá vindo através de um outro cliente, empresa nova, e isso pode ser um risco imenso. E aí, depois, posterior, aconteceu. Já, olha, ele ficou sem pagar. Aí eu vou lá consultar o CNPJ, assim, com pouquíssimo tempo. Tá cheio de protesto, então só usou o nome, né? A gente teve recentemente também um problema com uma empresa nacional, assim, de peso. E eles abriram outro CNPJ. Então, o que me leva a crer que já haviam pensado já na falência, né, entre aspas, e já colocaram outro CNPJ no mercado. Então, e aí eu vi o e-mail lá que era do mesmo comprador, né? Nem tiveram nem o trabalho de mudar. E aí o cadastro chegou pra gente e aí eu falei, não, vamos fazer a vista primeiro. E assim vai. Legal. Mesmo que a empresa tenha um histórico antes, você analisou, tá vendo que ela tá indo para um caminho de decline, né? Sim. E aí, por estratégia, ele monta um outro CNPJ para tentar ter mais um fôlego. E lógico, ele vai migrar os clientes para outro CNPJ e vai continuar atendido. Acontece muito hoje, dentro do Baratão, esses casos de uma empresa tá montando outra e tá declinando os clientes para... Não, migrando os clientes para outro setor. E você falou uma coisa muito importante, que muitas das pessoas não entendem. E eu queria até que você falasse os riscos disso. Empresas com menos de um ano é um grande risco. Hoje, até o Sebrae, ele nos dá um parâmetro de que a empresa ela tem que ter, no mínimo, aí, ela começa a ter um crescimento e uma estabilidade financeira depois de 3 anos. Com 1 ano, é um risco muito grande fornecer crédito, porque ela está nova e existem uma série de estruturas que você tem que ter para uma empresa para ela poder andar saudável. Então, às vezes, o cliente ele se empolga muito, ele compra bastante e está ali naquele período ainda de 1 ano. E aí, de repente, ele não consegue pagar, porque ele tem uma segunda fase que é vender os produtos dele ou a prestação de serviço deles, e isso requer muita destreza, né? E a maioria das empresas que chegam para nós com menos de 1 ano, a gente não faz a liberação de limite de crédito até por cautela. Também a gente fica de olho no mercado, na economia, para verificar o que está acontecendo no setor de serviço, no setor de construção. Então a gente fica esperto com todos esses fatores econômicos para que a gente possa chegar nessa conclusão de não fazer a liberação de limite de crédito. Então, só depois de um ano, que é mais assim saudável, a gente fazer aí, a gente ceder o limite para que ele compre. E pesquisas comprovam que empresas, o maior fechamento de empresas ou falências, ela está dentro de 1 ano de empresa, né? Sim, sim. Até 3 anos, muitas empresas elas costumam não ter muito sucesso por conta desse período crítico aí de construção. Né? Muito legal. Vocês estão gostando disso? Tá anotando essas dicas aqui? Sabia que o financeiro faz tudo isso? Olha que olhar ali. Não é só não. Tem toda uma análise, tem todo ali um carinho, tem toda uma conversa, tem uma cumplicidade com os nossos clientes que nos permitem fazer isso. Então, se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, compartilha, deixa seu comentário aí. A gente vai ter um prazer, a Luciana vai responder todos os seus comentários lá também, posteriores a esse nosso encontro. Lu, cara, quanta coisa, hein? Que incrível! Bom, bastante. No início eu acho que você chegava ao seu trabalho como um desafio. Você ainda enxerga ele como um desafio? Sim. Todos os dias, né? Se não tiver desafio, o amor ele fica frio ali, né? Eu costumo dizer que a análise de crédito e a cobrança é como se fosse uma tríade, né? É a persistência, é a paciência e o amor. O amor pelo que você faz, né? Isso é óbvio, né? Se nada acontece se não tiver amor, né? A paciência, né? Que você tem que lidar com N situações, com as pessoas. E isso é um desafio muito grande, só que isso você só consegue ultrapassar se tiver muita paciência. E a persistência, né? Que é não desistir. Não desistir de recuperar um crédito e também não desistir de ajudar o vendedor da melhor forma, né? Tendo ali as ferramentas que você tem. E é isso.
Eu trabalho todos os dias com esses 3 pensamentos, com esses 3 sentimentos. Se não tiver sentimento, nada funciona. Uau! Quem falou que financeiro é frio, né? Tá enganado, né? O pessoal às vezes me vê com uma cara mais, com uma postura, um semblante mais fechado, né? E etc. Mas. E as pessoas costumam julgar a gente muito pela capa, né? E na verdade não é assim. Eu acho que se as pessoas pudessem conhecer mais a fundo as outras, né? Talvez não tivessem um pré-julgamento. Mas eu acho que eu tô galgando uma situação um pouco diferente com os vendedores, né? Vendedores e gerentes. Um ou outro, às vezes, é um pouco difícil a comunicação, mas eu tô tentando arrancar sorriso das pessoas, né? E também, ele sorrindo, eu também sorrio, né? E assim a gente vai junto. Que legal. Luciana, olha para aquela câmera ali, tá? Se você fosse deixar uma mensagem hoje referente ao seu trabalho, tudo que você já viveu, tudo que você já passou, né? Não foi fácil, né? Como você mesmo falou, eu tive que aprender a estar nessa posição Sim. e tive que me remodelar diversas vezes para encontrar um perfeito. E perfeito ainda não está, né, Lu? Sim. A gente busca a perfeição todos os dias. Né? Tá valendo a pena essa tua busca? Tá Tá. valendo a pena esse teu carinho? Tá valendo a pena tudo que você se empenhou, o estudo que você fez, né? Aonde você chegou dentro do Baratão das Tintas, o que você tá construindo, né? Fala pra Luciana que começou lá, foi chamada, passou na entrevista para ser cobrança. O que você falaria para ela na posição que você está hoje, com toda a responsabilidade que você tem hoje e como você está desenvolvendo esse trabalho? Olha, eu ia ser o mais clara e mais objetiva possível, né? Falar, vai ser difícil, mas não desista. Você vai conseguir ter a satisfação pessoal, profissional todos os dias. Que eu encontrei no Baratão, né? Foi no Baratão que eu encontrei aí o meu caminho. O Baratão me deu amor pelo meu trabalho, me deu estudo. Não canso de dizer que é um orgulho muito grande que eu me formei, né? Sou bacharel em administração. Uau! E vou fazer a pós-graduação agora em Direito do Consumidor. Então, tô na minha área, é a minha praia, descobri. Então, tudo que eu consegui todos os dias foi a persistência, né? O amor e a paciência. E então, essas coisas eu queria dizer para a Luciana lá atrás, de 2017, né? Que ficou brava por fazer cobrança, etc. E hoje é uma das minhas maiores satisfações. É estar no Baratão fazendo o que eu faço. E fazendo o melhor todos os dias. É isso que eu diria para ela. Caramba! Meu Deus do céu, me arrepiei todinho. Galera, olha quanto amor envolvido, olha quanto responsabilidade, olha Sim. quanto respeito, olha quanto estudo, olha quanta gratidão. Tudo isso para fazer um bom trabalho. Sim, Tudo isso para entregar um bom trabalho. Então, sim. você vendedor, amigos clientes, o financeiro do Baratão é uma mãe, cara. É, É só saber conversar com ela direitinho. A mãe também fica brava às vezes, né? Dá umas fica. chineladas assim, mas o amor prevalece sempre. Sim, Como ela falou, o nosso intuito é cada vez ter mais contas sim. e principalmente manter as contas, né? A gente não cresce sozinho. Não. São os clientes que fazem o sucesso da empresa Baratão das Tintas. Sim, São os clientes que promovem o crescimento da Luciana, promovem o crescimento dos vendedores que estiveram no episódio anterior, sim. né? Então, há sempre um jeito. Dentro do Baratão sempre há um jeito. Só não há jeito quando você não quer não quer trazer pra gente. Não quer buscar uma solução. É verdade. Porque a gente tem que buscar os meios cabíveis aí que a justiça nos coloca, né? Sim. Eu queria só dizer uma coisa que eu não posso deixar de dizer de jeito nenhum. O administrativo, ele é uma corrente, né? Uma segurando a mão da outra. Então, ninguém consegue nada sozinho. Então, o administrativo, para mim, começando pela Pamela, que a gente começou nós duas juntas, e depois foi agregando pessoas, agregando, e a gente foi formando ali. Eu costumo dizer que o administrativo é uma família, e a gente não consegue nada sozinho, nada. Então, pessoas que nos abraçam, que vão junto com a gente, que a gente
tá ali subindo aquela escada, a gente não consegue ver o final, mas não importa, o que importa é a caminhada. Então, o administrativo, em especial a Pamela também, é muito importante nessa jornada toda, né? Sem as pessoas ao nosso lado, a gente não consegue fazer nada. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, o administrativo, para mim, é uma grande família e uma grande escola todos os dias. Caramba, hein? Não podia deixar de falar das meninas. Bom, eu não sei o que você tá notando aí, o que você tá sentindo aí do outro lado. Eu tô todo arrepiado aqui. Lu, cara, gratidão. Gratidão por esse bate-papo que nós tivemos hoje. Obrigado por eu poder conhecer um pouquinho da sua história, conhecer também um pouquinho do seu trabalho, porque o Cid é comercial, Sim. né? Relacionamento. E muitas das vezes o Cid tinha aquela cabeça lá atrás que financeiro só quer dificultar para o vendedor. Ah, não. E eu sei que isso não é, né? Hoje o amadurecimento, tanto em vendas como em responsabilidade, liderança, a gente enxerga que todo mundo tem que andar em conjunto. Sim. Bom, uma família briga. Sempre. Sempre. Os irmãos brigam de sair na porrada. Sim. Mas o importante é que no final do dia todo mundo se abraça, tá tomando um café junto, Sim. do lado da mãe, do lado Sim. do pai. Então o Baratão é uma Verdade. família ainda, uma empresa familiar, né? Sim. Então a gente tem ainda essa proximidade de estar Sim. resolvendo essas coisas com um tato mais humano. Exato. Né? E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Né? Você tem feito um ótimo trabalho. O Baratão, a gente não vai falar isso para ninguém, para que ninguém também entenda ou queira roubar o Luciano do Baratão da Agenda, né? Mas a taxa de inadimplência que nós temos é muito baixa. Bem baixa. Isso é tudo graças ao trabalho que ela tem. Sim. Essas perseveranças, essas análises, essa comunicação com a equipe de vendas, Sim. esse tato de querer resolver realmente com os clientes. Sim. Cara, É isso. muito obrigado. Foi um prazer estar contigo aqui hoje. Obrigada eu. Quer falar mais uma coisa? Ou melhor, deixa uma mensagem final e aí para as pessoas que te assistem, os clientes nossos, né? Os nossos colaboradores, a família Baratão. Deixa uma mensagem final, você já falou de conquistas, né? Sim. E chegar nos objetivos. Sim. Fala, você já chegou no objetivo final? Ou tem muita coisa que você quer correr ainda? Caramba, eu me sinto em êxtase hoje. Eu tenho 44 anos, né? Eu comecei com 38 no Baratão. Eu me sinto cada vez mais com uma felicidade, com uma satisfação imensa. Quando eu acordo para ir trabalhar, eu me visto como se eu estivesse indo para uma festa, todos os dias. Eu tenho que estar alinhada, tem que estar tudo bonitinho e para me sentir bem. E o Baratão, ele faz isso. Então, tudo que você quer fazer na vida, se dedique 100% e faça com amor. Tudo que você quiser, você consegue. E é isso que o Baratão me ensinou. E eu faço isso todos os dias, com muita felicidade. Olha o sorrisão no rosto. Eu vou falar o quê? Vou falar nada. Gratidão você que nos seguiram até agora, nos assistindo, acompanhando o nosso podcast. É o 4º episódio do Fala Aí Baratão Podcast, tá? Acompanhe que mais histórias incríveis como a Luciana vai estar chegando aqui pra gente. E eu quero cada vez mais dividir isso com você. Eu acho que hoje você vai gostar. Não esquece de deixar aquele like pra gente, né? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, né? Através do Instagram, ativar o sininho, compartilhar e deixar seu comentário. A Luciana merece aí um oizinho, merece um coraçãozinho. Vamos fazer um coraçãozinho pra ela, galera? Então, assim, encerrando mais um Fala Aí Baratão. Muito obrigado. Fui! Tchau, gente. Tem de tudo pra quem pisa.